meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos ao Critica Brasil News, que fala a verdade, doa a quem doer. Aqui nesse canal você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo e da nossa política. Eu sou aqui em Santarém, em carne e osso, mais osso do que carne, trazendo as informações necessárias para você. E eu começo a edição do Critica Brasil News de hoje com a série de reportagens do New York Times, que mostra o que ocorreu no Brasil para a ascensão da extrema-direita. A reportagem do New York Times também destaca a utilização do YouTube, do Facebook e do WhatsApp, né, como propagadores de mentiras da extrema-direita. Todo mundo sabe aqui no Brasil que esse governo que está aí foi feito através de mentiras. E aí, a reportagem do New York Times mostra exatamente isto. Só para lembrar que o TSE está com um processo sobre a investigação das fake news em 2018 nas eleições. E tem uma CPI no Congresso Nacional, uma CPI mista. Câmara e Senado tem uma CPI chamada CPI das fake news nas eleições de 2018. Vamos ver o andar da carruagem e o que vai acontecer. Esta reportagem do New York Times esclarece muita coisa para que a gente entenda. Gente, Polícia Federal e Receita Federal desmentem Jair Bolsonaro. Hoje pela manhã eu postei um vídeo sobre a Receita Federal e a Polícia Federal, que estão incomodadas com a interferência de Jair Bolsonaro nas duas instituições. A Polícia Federal diz que o presidente Bolsonaro é desrespeitoso, não é? E acaba fazendo com que a Polícia Federal não investigue o que é para investigar. A Receita Federal, através do Sindicato da Receita Federal, também diz que o presidente troca de pessoas por causa de investigações que poderiam afetar a sua família. A Niobe Cunha vai explicar melhor sobre essa situação. Quando tentou botar panos quentes, o Planalto não soube explicar exatamente, disse que também foi surpreendido, mas o certo é que, enfim, nota, né, o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal se disse indignado, bom lembrar que desde 2009 tramita no Congresso Nacional uma emenda constitucional para regulamentar a autonomia da Polícia Federal. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal defende que a medida é necessária porque sua subordinação ao Ministério da Justiça torna a Polícia Federal vulnerável a interferências políticas de governantes de ocasião. Em 2009, essa proposta de emenda foi colocada pelo presidente Lula. Fica a dica. Gente, a Embaixada da Alemanha no Brasil divulgou vídeo no qual responde de forma simples às doidices de Jair Bolsonaro, que falou para Angela Merkel pegar os 155 milhões bloqueados pela Alemanha para reflorestar a Alemanha. Você tem uma ideia, 155 milhões que a Alemanha bloqueou não é de negócios. O Bolsonaro confunde negócios com a Alemanha, que gira em torno de 18 bilhões de euros, com 155 milhões bloqueados pela Alemanha, mas que são doados pela Alemanha. A Alemanha dá esse dinheiro para instituições e para a preservação ambiental na Amazônia. O que suspendeu também, Noruega suspendeu esse mesmo repasse no valor de 134 milhões. Bolsonaro fala bobagem e a Alemanha postou esse vídeo para falar que é um dos países com mais florestas do mundo. Eu conheço a Alemanha, sei muito bem. A Floresta Negra, Bolsonaro, é na Alemanha, se você não sabe. Então, dá uma olhadinha no vídeo que a Embaixada da Alemanha no Brasil publicou para responder o Bolsonaro. Dá uma olhada.
fala que o Bolsonaro fala doidices e é burro, muita gente fica dizendo, ah, são de esquerda e tal. Mas que tal alguém que conhece o Bolsonaro de perto falar isso? É o que aconteceu com Alexandre Frota. Alexandre foi expulso do PSL por discordar da nomeação de Carlos Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e por divergir de Bolsonaro entre muitas coisas. Ou seja, é a decepção dos bolsonaristas. Ele se decepcionou, se desentendeu com a família, foi expulso do PSL e ele, que conhece bem Bolsonaro, disse: Bolsonaro não é burro, mas é um idiota ingrato que nada sabe. Ele disse ainda: aquela cadeira de presidente ficou grande para ele e ele se lambuzou com o mel da presidência. Alexandre Frota agora está de braços dados a Dória e vai passar para o PSDB, o partido dos tucanos, aquele partido que mais perdeu, quase se acaba nas eleições de 2018, tanto falando mal do Lula que acabou eles mesmos se afundando. E falando sobre Dória, o ex-presidente da OAS diz ter liberado 1 milhão em propina ao que é vice de Dória hoje, Rodrigo Garcia, que na época era deputado estadual. Tudo tinha a ver com aquela construção do metrô. Isso tudo era para liberar uma grana. Ainda disse mais. Tinha por trás disso Aloysio Nunes, que era secretário na época, que exigiu 5 milhões de reais para poder liberar a verba de 180 milhões na construção do metrô. Então, novamente, nós vamos falar o seguinte: o pessoal do PSDB envolvido em tanta maracutaia, mas passou despercebido pelo Moro, pelo Dallagnol, que tanto falava em combate à corrupção. Eram lenientes, coniventes e, aliás, partidários. Protegiam todos do PSDB e até hoje são protegidos. Agora vamos falar de novas mensagens vazadas pelo Intercept Brasil e publicadas hoje pelo site UOL, que tem parceria com o Intercept Brasil, que mostra que Deltan Dallagnol fez lobby com o Supremo Tribunal Federal para tentar emplacar o seu procurador da República. Era o Eduardo, aliás, o nome do procurador que ele queria era Vladimir Aras. O Vladimir Aras conversou bastante com o Deltan Dallagnol através do Telegram e pediu indicação, que ele indicasse o Aras para o Moro, para Fachin, para Barroso, e o Deltan Dallagnol fez toda essa ligação entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Ele se valeu da fama que lhe deram para ele, e isso ocorreu, gente, isso ocorreu em 2018. Lá no final, depois das eleições, do resultado das eleições, o Vladimir Aras disse o seguinte: agora, se o Bolsonaro for eleito, eu vou ser indicado, eu vou me candidatar e preciso da sua ajuda. E o Deltan Dallagnol, por baixo dos panos, indicou ele para falar com Edson Fachin, indicou para ele falar com Eduardo Girão, com líderes da Câmara e do Senado. Isso mostra a aproximação que o Deltan Dallagnol tinha com o governo Bolsonaro e com as pessoas ligadas ao partido, inclusive com deputados e senadores que faziam a base do governo, que seriam do governo. Ele já até sabia, olha, o Onyx Lorenzoni será o chefe da Casa Civil, o Moro está com uma moral, ou seja, isso antes das eleições do segundo turno. Isso logo após, 4 dias depois do resultado das eleições do primeiro turno. Isso mostra que o Deltan Dallagnol utilizava do seu cargo para tentar emplacar pessoas no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria, e que tinha amizade com políticos. Olha, gente, mais uma vez demonstrando que o caso do Dallagnol é muito mais grave do que a gente imaginava. Ele utilizava o seu cargo não só para ganhar dinheiro, para derrubar pessoas que ele não gostava, para prender políticos e tirar da jogada, como o caso do presidente Lula, e para fazer lobby com o Supremo Tribunal Federal e tentar derrubar ministros do STF. Os amigos dele, citado aqui, é o Moro, o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso. Esses aí, para ele, eram protegidos e podiam ajudar na indicação de Vladimir Aras. Mais uma sujeira de Deltan Dallagnol. E o Lula deu entrevista, a última entrevista a um jornalista que tem um canal no YouTube, e ele disse que está indignado, mas que confia no STF. E chamou o Dallagnol de moleque.
Ele disse assim: o Conselho Nacional do Ministério Público tinha que ter barrado e mandado embora esse moleque. O jornalista foi o Bob Fernandes, que fez a última entrevista com o Lula. A gente espera logo, logo também fazer essa entrevista com o Lula. Olha, gente, uma notícia fake que está espalhando pelo WhatsApp novamente, pelos bolsonaristas, diz que o Lula expulsou um jornalista americano por ter falado mal dele. Em primeiro lugar, no governo Lula, nenhum jornalista foi expulso. Essa mensagem que está rodando por aí é fake, é falsa. O que houve, eu vou explicar para vocês agora. Lula não expulsou o jornalista americano como afirma a mensagem fake. O jornalista citado é o Larry Rotter. Esse Larry Rotter, em 2004, publicou uma matéria e que falava do Lula, dado a bebida, a bebedice. Disse que beberica do líder brasileiro se torna preocupação nacional e tecia comentários pessoais sobre o presidente Lula. O jornalista, por exemplo, citou até Diogo Mainardi, que era da revista Veja, que falava mal do Lula, sempre falou, e que hoje é o dono do site Antagonista. Então, esse jornalista americano, ao falar do Lula, não se referia a coisas da República, mas a atos pessoais do presidente. E isso foi considerado, na época, que não se tratava, pelo Palácio do Planalto, de um teor jornalístico, mas de difamação. O governo realmente pediu, naquela época, que o visto dele fosse suspenso, fosse cancelado, e o que poderia levar o jornalista para fora. Mas o que aconteceu é que, do mesmo jeito que o Gilmar Mendes deu um salvo-conduto para o Claim Remote, que todo mundo reclama, naquela época também o Supremo Tribunal Federal concedeu um salvo-conduto ao jornalista americano, o Larry, e ele não foi expulso. Além disso, 4 dias depois, ele enviou uma carta ao Lula, ao Palácio do Planalto, pedindo desculpa e dizendo que não foi a intenção dele difamar. E aí o que aconteceu? O Palácio do Planalto revogou a medida que tinha pedido, o cara ficou aqui, o visto não foi suspenso e ele não foi expulso. Então, gente, olha, eu não encubro nada aqui, mas eu gosto de falar a verdade. Então as pessoas elas pegam notícia falsa e espalham como se o Lula tivesse expulsado ninguém. Houve, na verdade, uma difamação, houve uma reclamação do Palácio do Planalto, mas o jornalista não foi expulso, continuou no Brasil. A assessoria de Lula disse ao site UOL, do qual é a reportagem, que, abro aspas, houve plena liberdade de imprensa durante os 2 mandatos de Lula e nenhum jornalista estrangeiro foi expulso ou preso no período governado por Lula. Gente, olha, eu quero agradecer a todos pela participação. Vocês não esqueçam de dar o like. Em setembro nós estaremos em Manaus fazendo uma palestra, reunindo pessoas, fazendo uma conferência muito bacana em Manaus. E eu vou dizer a data e o local desta concentração. Em novembro estaremos em São Paulo. Eu quero agradecer a todos que mandam mensagens para o Critica Brasil, que mandam superchat. Nos ajude também. Se você puder ajudar em qualquer quantia, aqui embaixo tem a conta no Banco do Brasil, no Banco do Bradesco. Vocês podem ajudar este canal. Nem todos os nossos vídeos são monetizados e precisamos da sua ajuda, da sua colaboração para continuar no ar, falando a verdade. Doa quem doer. Eu sou aqui em Santarém, em carne e osso, mais osso do que carne. Beijo no coração de todo mundo. A gente volta à noite, às 20h30, ao vivo para todo o Brasil. Beijo no coração dos meus amigos progressistas e lindos e maravilhosos. Tchau, pessoal. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e hoje à noite, às 20h30. Tchau.